Chegamos à última apresentação da primeira semana Paperless Innovation 2020. Até agora, foram 25 apresentações, 34 palestrantes e mais de 2.000 inscritos. Tivemos uma média de 210 pessoas em cada palestra. O Instituto Information Management agradece a todos, patrocinadores, parceiros, os profissionais que dedicaram uma parte do seu tempo para compartilharem seus conhecimentos e principalmente a todos que participaram. Esse é o nosso último encontro, e o tema será Paperless na Prática. Quem conversa conosco é Bruno Zampaglione, diretor operacional da TCG Process. Os participantes, mais uma vez, eu reforço que os participantes podem fazer as suas perguntas pelo chat, e elas serão respondidas no final da apresentação. Bom dia, Bruno, é um prazer tê-lo aqui conosco mais uma vez. Seja bem-vindo, é com você. Bom dia, Prado. Bom dia a todos os participantes. Obrigado mais uma vez aí pela oportunidade de participar de um evento genial aí feito pela IMA. Paperless é um assunto que já vem de algum tempo, né? Mas eu acho que agora, principalmente com esse advento da pandemia, como meu colega Alexandre da Fujitsu bem comentou agora, a demanda vai aumentar muito, né? Porque de fato a dependência de papel acaba sendo desafiador quando você tem o aspecto do home office, você tem outros aspectos entrando, né, nesse novo momento aí do mercado. Então, acho que é interessante a gente falar sobre isso, começar a disseminar um pouco de conhecimento sobre o paperless, né? Hoje eu vou comentar um pouquinho sobre o paperless na prática. A gente teve aí, eu acompanhei as apresentações durante essa semana, realmente foi uma semana muito enriquecedora, todo mundo falou de paperless, acho que ficou claro para todos que puderam participar o que é o conceito do paperless, né? Mas vamos entender um pouquinho aí, um pouco mais de detalhes sobre o paperless e como que as tecnologias disponíveis no mercado hoje podem auxiliar, uma vez que uma empresa segue no caminho da redução de papel, né, da desburocratização do papel. Bom, falando só um pouquinho de conceito, só para contextualizar, quem não pôde aproveitar as outras apresentações, paperless é um conceito que envolve a eliminação de uso de papel numa companhia, né? Então, quanto mais a gente puder reduzir a necessidade de tramitação de papel nos fluxos organizacionais, melhor, né? Menos burocrático, mais automático pode ser um processo. E incrivelmente, né, apesar de ser um assunto que já vem sendo falado há muito tempo, ele ainda está muito na moda, porque tem muita empresa que o uso do papel ainda é predominante, né? E isso gera alguns problemas muito, muito graves para a empresa, que às vezes eles ficam diluídos no custo de uma empresa, né? Eles ficam diluídos no dia a dia de uma empresa, mas eles são bem impactantes, né? O primeiro deles é que a gente sabe que 3% do lucro de uma empresa é gasto com papel. Então, hoje, imagina, só de você eliminar, né, o consumo do papel, aí você pode melhorar seu resultado em 3%. Isso seria incrível, né? Além de ser ecologicamente bom, você ainda reduz melhora o teu resultado. 50% do desperdício de uma empresa também é com papel. Eu acho que a facilidade da impressão, né, a facilidade da pessoa também tramitar com papel faz com que a qualquer momento alguém imprima alguma coisa, vá na mesa do colega do lado para conversar a respeito de alguma coisa. Então, essa facilidade faz com que gere muito desperdício. Um funcionário gasta, em média, 10.000 folhas de papel por ano, né? Então, você pega aí empresas com 20, 30, 50 mil funcionários, né? Tudo bem que é uma média, né? Mas você vê que o consumo é bem alto. 40% das árvores do mundo, olha que impactante, né? 40% das árvores do mundo são destinadas à produção de papel, né? A gente, em épocas onde se fala muito de desmatamento, isso também é um número bem assustador. Um funcionário, ele gasta, em média, 37 minutos para achar um documento papel. Isso é um dado que veio da EM, e também é bem, né, para eu que trabalho nessa área de automação de processo, né, em 37 minutos, eu acho que eu categorizo 20 mil folhas, né, 20 mil documentos. E, em média, a cada 12 segundos, um documento se perde. E aqui eu acho que está um grande problema, essa informação vem da ABGD. Isso é um grande problema, porque esse documento pode ser um documento que de fato é desnecessário, mas ele também pode ser um documento que seja importante para a empresa, né? E você perder um documento que é importante para a empresa, eu acho que isso acaba sendo muito grave. Bom, os principais desafios de uma empresa, né, que a gente chama de paper-driven, né, que ela é totalmente direcionada ao consumo do papel,
Então, primeiro, a desorganização. Né? A gente vem falando muito de como as empresas podem ser melhor, né? Como o 5S pode ajudar, os processos Lean, eles podem ajudar uma corporação, mas a desorganização é muita. Né? A partir do momento que você começa a gerar muito papel, você perde o controle da onde está aquele papel, você perde o controle de como organizar aquele papel. Né? A dificuldade de encontrar informações, como eu falei, 37 minutos para achar um documento é um absurdo, né? Às vezes 37 minutos a decisão já foi tomada. Hoje em dia, por exemplo, eu participo de projetos que em 37 minutos um financiamento de veículo já foi totalmente formalizado. Então, realmente não existe cabimento a gente perder tanto tempo buscando uma informação. Os altos custos, né, de papel, tinta, manutenção, a gente sabe que dentro de uma organização isso é um custo impactante. Você tem que fazer a manutenção de dispositivo multifuncional, ter que repor toner, repor papel, isso criou todo um mercado de outsourcing de impressão. Os custos com armazenamento físico, cada vez mais caro o metro quadrado, né, no Brasil, então, por mais que você faça na vertical, esses custos vêm cada vez mais aumentando, né, tanto para você armazenar como para você baixar uma caixa, você baixar e encontrar um documento dentro de uma caixa. E também o principal, que é o risco, né, o controle do acesso e a perda desse documento. Uma vez que você fotocopia um documento, né, que você tira uma xerox de um documento, você perde total controle sobre quem está tendo acesso àquele documento. Então, aquele documento ele segue confidencial enquanto está na sua mão ali, né? Depois disso, você perde total controle de acesso e o tracking, né, o caminho que aquele documento percorreu. E a perda, né, imagina o custo de você perder um contrato que você só tem ele em versão física e você, no momento jurídico, né, no momento de litígio, você precisa daquele contrato e você não tem. Então, isso é bem complicado e só isso já seria um motivo mais do que suficiente para você tentar eliminar o papel ou tentar, pelo menos, reduzir o consumo do papel o mais rápido possível. E os benefícios para uma empresa que ela segue o caminho do paperless, né, que ela tenta reduzir, desburocratizar os processos dela, é justamente o oposto dos problemas, né, dos desafios. Você faz então você consegue, a disseminação do conhecimento corporativo é muito rápida, né, você consegue mandar o mesmo material para todo mundo, você consegue divulgar aquele material para todo mundo, isso acaba ajudando bastante. Você consegue reduzir o número de correio, né, essas áreas de expedição que recebem documentos, triam documentos, distribuem documentos, né, aquele carrinho, né, entregando os documentos naqueles armários de entradas e saídas. Você consegue manter a organização de ambiente, então, né, para a implementação de um conceito de 5S, ou do Lean, isso ajudando muito, né? Você não tem papel, a pessoa precisa ter um notebook, o mouse dela, os equipamentos dela, e ela pode trabalhar em qualquer lugar da empresa, ela pode sentar em qualquer lugar da empresa, né? E quando você vai para um aspecto de home office também, acaba ajudando muito, né? Se você não tem papel, se você tiver papel, você tem que fotocopiar um documento e mandar para todo mundo, isso não faz o menor sentido. Então, ajuda muito nesse caso. Principalmente a otimização do processo de negócio, né? Então, hoje, eu participei de um projeto, por exemplo, que o financiamento do veículo caiu de 8 dias, como eu estava mencionando, para 30 minutos, porque você tem o trâmite, né, de você fotocopiar os documentos de um cliente, você mandar ele via malote, o malote chegar na área de tratamento, alguém fazer a triagem desse documento, tratar o documento físico, isso demora muito. Então, você tem uma redução expressiva de SLA a partir do momento que você começa a trabalhar a partir da imagem, né, que você digitaliza aquele documento, você tem aquele documento eletrônico. Você consegue viabilizar a tomada de decisão. Acho que hoje não é mais muita novidade você usar plataformas de assinatura eletrônica, que você consegue assinar o mesmo documento em 10, 15 pessoas em simultâneo, né? Então, antigamente, né, a secretária pegava o contrato, levava para o sócio 1, para o sócio 2, para o gestor 1, para o gestor 2, e para cada um fazer para realizar a coleta da assinatura, né, para cada um pudesse assinar o documento. E hoje em dia você consegue fazer isso em paralelo, né, 10 pessoas em lugares totalmente diferentes assinam o mesmo documento. No entanto, né, tem um artigo da Forbes que eu acho bem interessante, que a gente sabe que assim, é muito bom o conceito do paperless, mas ninguém consegue fazer essa virada de mão tão rápida, né? E aí esse artigo da Forbes, ela fala, se você não pode, né, eliminar totalmente o papel, tenta pelo menos reduzir. E eu acho que é isso que as empresas de tecnologia, como a TCG, como a Fujitsu e muitas outras, elas acabam fazendo tenta transformar aquele documento físico em eletrônico o mais rápido possível. Então, mesmo que aquele documento físico ele seja necessário em algum momento do processo, você já começa em paralelo o tratamento a partir da imagem.
E aí depois o físico você manda para o armazenamento físico, enfim, você segue com o processo físico da forma que ela for necessária, por questões de legislação ou qualquer outra questão de compliance, mas você já começou a trabalhar com papel, né? Então, como eu me torno uma empresa paper-light, como o artigo da forma menciona? Primeiro, você realiza uma auditoria em todo o documento que você tem na empresa, todo uma papel que trafega nos fluxos da empresa. Depois, você digitaliza e recicla esses documentos. Documentos que não têm necessidade de ser físico, não tem por que você manter ele físico. Então, você digitaliza ele e recicla. Depois, você equipa seus funcionários, né, com scanners, com treinamentos sobre guarda temporária de documentos, guarda definitiva de documentos, sobre tecnologias de automação, para que você possa obter os ganhos dessa abordagem. Depois, você implementa políticas de assinatura digital, né? Se você está reduzindo o papel, eventualmente alguém precisa concordar com o papel, alguém precisa ter ciência de um determinado documento, você vai precisar de uma política de assinatura digital. E, por último, você pede para que toda a organização ela seja ecologicamente correta. Então, que todo mundo tenha o consumo, que faça o consumo consciente do papel. Você não imprima o que, de fato, não é necessário, que você reutilize o que é mais importante. Né? Então, nesse artigo, quem tiver curiosidade, a fonte está na minha apresentação, eu acho que ele explica muito bem como você ainda pode salvar muito dinheiro, você pode economizar muito dinheiro, não sendo sendo paper-like. Isso é bem interessante. Mas eu acho que, falando, né, no que tange a tecnologia, que é a minha especialidade, né, eu acho que existem muitas tecnologias que estão disponíveis para o mercado de automação que vão ajudar a tua empresa a mudar de patamar no que tange a redução de custo, a redução de resposta, a facilitação e a melhoria da experiência dos teus clientes. Só que todas essas tecnologias dependem de documentos digitais. Então, você não consegue automatizar um processo se o processo depende do papel. Então, isso é uma coisa que a pessoa precisa botar na cabeça. Assim, se eu quero reduzir o meu tempo de atendimento, se eu quero reduzir a forma que eu vou melhorar a forma que eu vou atender um cliente, reduzir meus custos operacionais, o primeiro passo é eliminar o papel. E falando dessas tecnologias, a primeira parte que a gente comenta é o canal de entrada. Então, se eu tenho, é óbvio que, né, que o meu processo de negócio ele ainda vai depender de documento físico, a gente sabe que isso é muito difícil, em especial aqui no Brasil, mas o que eu preciso fazer, até seguindo o conceito do Paperlight, exposto pela Forbes, digitalize o documento o quanto antes. Né? Então, se você recebeu o documento, já digitaliza ele e começa o processamento. O processo vai seguir em paralelo e você já começa a obter os benefícios da automação. Tá? Como o Alexandre falou, você tem scanners, diversos tipos de scanners. Eu também gosto muito dos scanners Fujitsu. Eu já uso há muito tempo, eu gosto muito deles. Você tem hoje os SDKs de captura mobile. Então, o telefone, né, o telefone celular das pessoas virou um poderoso scanner, desde que o uso seja feito de forma consciente. Eu vou falar isso um pouco mais à frente. E você tem as multifuncionais, né, que hoje elas já digitalizam, fotocopiam, fazem tudo. Eu espero que elas sejam um dia transformadas em meros scanners, que eles não exista mais a necessidade de você imprimir um documento. E depois que isso tudo acontece, você joga na plataforma de processamento. E também, para os documentos que eles são eletrônicos, eles já nasceram de forma eletrônica, pelo amor de Deus, não imprima os documentos. Né? A gente vê muito processo que o documento nasce eletrônico, a pessoa imprime para depois digitalizar. Então, só realize a impressão de documentos que de fato são necessários. Porque hoje já existe tecnologia no mercado que consegue capturar o documento independente do formato. Então, se ele está no e-mail, eu não preciso imprimir aquele e-mail para dar entrada no meu sistema de processamento. Se ele já está numa pasta no servidor de arquivo, eu não preciso imprimir para dar entrada. A própria solução de automação ela é capaz de buscar esse documento independente da origem, independente do formato, independente da localidade dele. Né? Eu até coloquei a imagenzinha aqui de proibido imprimir, para que realmente a gente acabe com essa prática de impressão, lógico, né, nos casos que forem possíveis, para que a gente tenha realmente uma redução, que a gente tenha realmente uma consciência um pouco mais ecológica. Um aspecto que mudou também com essa prática, né, é que a coleta do documento, como era no passado, né, o documento, todas as empresas elas tinham escritórios centrais, né, de recebimento de documentos, e o documento ele saía da origem e ele ia até esse escritório central, né, no geral via malote, no geral via motoboy, de alguma forma. Né? A gente tem, por exemplo, nos bancos, né, os grandes bancos se unem para trazer documentos físicos via voo fretado de uma região para outra. E o fato é que
conceito de captura centralizada, isso tomava muito tempo, né? Então, o tempo do malote sair de um lugar, ser analisado e voltar, isso demorava muito. E aí, com a evolução disso, as empresas perceberam que fazia mais sentido você ter filiais mais próximas do documento. Então, a gente começou o conceito de captura distribuída, onde cada um digitalizava, né? No geral, os scanners já não precisavam ser com alto throughput, né? Eles podiam ser scanners menores, porque eles recebiam menos documentos, cada filial recebia somente os documentos que eram inerentes àquela filial, e com isso o documento ele começou a ter um caminho menor dentro do processo, né? Ele começou ele caminha só até a filial mais próxima e volta. Isso teve uma redução de tempo. E, ultimamente, nós temos o aspecto do telefone, onde o documento ele não precisa sair da origem. Eu já posso, com o meu dispositivo móvel, ir até o local do documento e capturar aquele documento. Se o documento estiver em minha posse, eu posso capturar naquele momento. Então, eu não precisa existir movimentação do documento físico. Tá? Isso reduziu absurdamente o tempo de resposta, né? O tempo de entrada no processo de negócio. Mas para que o dispositivo móvel ele possa ser utilizado, né, é importante que a área de processamento, é importante que a área fim daquele documento receba um documento e não uma foto, né? É muito comum a gente ver nesses processos de negócio a pessoa tirar uma foto do documento de identificação, uma CNH, por exemplo, e no fundo ter a esposa, ou o marido, ou ter um espelho, ou ter um cenário, né, todo da casa daquela pessoa. Isso não é um documento, isso é uma foto que contém um documento, né? Então, para satisfazer essa necessidade, as empresas de tecnologia, como a minha, elas desenvolveram aplicativos que permitem a captura de fatos no documento. O que esses aplicativos vão fazer? Eles vão realizar a captura automática através da correção de perspectiva, aplicação de filtros, detecção de bordas, autorrotação, enfim, eles vão fazer tudo o que for necessário para que a área fim receba um documento extraído a partir de uma foto, e não uma foto que tem um documento. O outro aspecto positivo do mobile é a assinatura de contrato. Hoje você não precisa mais enviar um contrato físico, em muitos dos casos essa assinatura pode ser feita direto no próprio dispositivo, né? Então, com isso, você pode gerar o template do contrato automaticamente, então você acessa o documento e gera o template do contrato, a pessoa vê o contrato no dispositivo, lê, concorda ou não concorda, e assina o contrato. Então, e no momento da assinatura, você consegue captar geolocalização, enfim, uma série de dados que garantem que é a pessoa que deveria assinar. Tá? Então, tudo isso para a gente garantir que a gente vai ter um documento eletrônico, que ele se mantenha eletrônico durante todo o processo, que não tenha necessidade dele ser digitalizado. E se ele não nascer eletrônico, for um documento físico, que ele possa se tornar eletrônico o mais rápido possível. Uma vez que eu tenho os documentos eletrônicos, entram os motores de automação. Então, existe uma grande confusão no mercado sobre plataformas de automação, todas são chamadas de plataforma de OCR, né? E, na verdade, o OCR é um motor de processamento, né? Optical Character Recognition é o reconhecimento dos caracteres que nasceram eletrônicos, né? Num documento que nasceu eletrônico. Mas você tem outros motores, ICR, que é para dados manuscritos, OMR, que é para marcas, reconhecimento de barcode. Você tem todas essas tecnologias porque elas são, depois da imagem em boa qualidade, a segunda principal atividade para que você tenha automação, né? O segundo input principal para que você tenha automação. Por quê? Porque uma vez que eu tenho a imagem em boa qualidade, eu tenho todo o texto, toda a informação daquele documento passível de tratamento, ou seja, na mão da plataforma de automação, eu consigo executar atividades como classificação de documentos, que é você treinar a sua plataforma para que ela tenha capacidade de utilizar a inteligência cognitiva para tipificar um documento de forma automática, né? Então, o motor de inteligência artificial é capaz de entender os exemplos de documentos que a gente treina nele, e da mesma forma que um ser humano faz, ela analisar o layout do documento, entender a singularidade, né, naquele mapa de pixel, e entender quais são as características que tornam aquele tipo documental único. E com isso, a gente consegue fazer a classificação sem que um ser humano tenha que olhar e dizer, isso aqui é um documento de identificação, isso aqui é uma conta de consumo, a própria plataforma. Então, são os benefícios, né? Uma vez que o documento está eletrônico, eu começo a automatizar o meu processo de negócio de forma que eu não tenha necessidade de intervenção manual em 100% do meu processo. E para os documentos onde o layout deixa de ser relevante, a plataforma também é capaz de analisar o conteúdo, porque eu utilizei o motor de processamento para entender tudo que é informação textual daquele documento
E com isso, a inteligência cognitiva, ela consegue interpretar o que é dado relevante, né, as palavras, enfim, tem uma série de mecanismos que são implementados em cima das palavras e dos contextos para definir que aquele contexto de palavras, frases e sentenças identificam aquele tipo documental. Então, não importa para mim se o layout do documento muda ou se ele é um layout fixo, a plataforma ela é capaz de classificar e de tipificar automaticamente. Então, só com isso eu já economizei toda a área, só até aqui, né? Toda a etapa de recebimento de documentos, a etapa de triagem e separação de documentos e a etapa de validação do set documental, né? Validação dos documentos obrigatórios naquela transação. Então, são 3 etapas manuais que geralmente eram feitas em cima do documento físico, que só de eu transformar aquele documento eletrônico eu já tenho esse ganho, já tenho esse benefício. Tá? Uma outra coisa que é uma mística, né, é que eu para ter certeza que a pessoa que está mandando aquele documento para mim é de fato a dona daquele documento, eu preciso que um operador meu veja essa pessoa. Isso deixou de ser verdade já há algum tempo. Hoje a gente tem tecnologia que é capaz de analisar aspectos da face da pessoa e comparar para garantir que é a mesma pessoa, né? Então você pede no teu processo de negócio que a pessoa envie, por exemplo, uma selfie e ela envie o documento de identificação e a próprio motor de inteligência ele é capaz de fazer essa comparação. E, por exemplo, no caso da CNH, a plataforma ela é capaz de recortar a face do documento e mandar, por exemplo, para o SERPRO para garantir que aquela foto e aquela pessoa que está na selfie é, de fato, a foto que está na base do Denatran, na base do Detran, quando gerou aquela CNH. Tudo isso sendo feito de forma automática. Então, eu também não preciso estar em contato com a pessoa, né, em época de pandemia, isso acho que vai ser a nova onda aí, né, de tecnologia, é tentar não necessitar do contato físico com a pessoa para formalizar as transações. Então, uma vez que eu tipifiquei o documento, eu comparei e garanti que a pessoa que está enviando a foto para mim é a mesma a pessoa que dona daqueles documentos, eu vou analisar os dados do documento. Então, existem motores de mineração, robôs de mineração de dados que analisam todo o conteúdo textual do documento e extraem as informações que são relevantes para o processo de negócio. Hoje em dia, a gente tem muitas ferramentas que geram o OCR Full Text, né, que extraem todo o conteúdo textual dos documentos, mas só o conteúdo textual, ele às vezes não faz sentido. Você precisa entender, por exemplo, de uma nota fiscal, qual é o valor total daquela nota, e não todo o conteúdo textual. Então, minerar o dado do documento, extrair os dados que são relevantes do documento, é também uma nova tecnologia, não tão nova assim, né? Já tem bastante tempo no mercado, mas vem sendo falado agora, de robotização. É o que a gente chama de document understanding. É você treinar o teu robô para ele interpretar um documento da mesma forma que um ser humano interpretaria. Então, isso é muito possível de ser feito. Mas para que isso seja feito, a gente precisa entender quais são os tipos de documentos que a gente tem, né? Então, no mercado, a gente tem documentos estruturados, que são documentos onde o layout é físico, né? Onde você tem o layout fixo, né? As informações estão sempre na mesma posição, e aí, no geral, aquele OCR zonal, ele extrai as informações, desde que não haja, né, que você garanta a qualidade, né, da digitalização. Você tem documentos semi-estruturados, que são documentos que eles, no geral, têm a mesma informação, só que em posição diferente, né? É muito comum em notas fiscais, onde você tem cada fornecedor, somente nota fiscal de serviço, né? Cada fornecedor tem um layout diferente, então a gente sabe que naquela nota fiscal tem total, tem data de vencimento, tem CNPJ, mas a gente não sabe onde ela está, então a estrutura não é relevante, mas o dado sim. E nós temos documentos totalmente não estruturados, né, que são documentos que a gente não sabe, a estrutura totalmente, processo jurídico, por exemplo, a estrutura é totalmente diferente e a gente ainda assim tem que minerar dado lá de dentro. Então, a tecnologia ela precisa ser capaz de ler todo o conteúdo textual, interpretar aquele documento e extrair só as informações que são relevantes. Mas como isso é feito, né? Eu vou dar um exemplo de como um dos possíveis métodos de mineração. Se eu quero extrair um CPF de um documento, se eu for, né, no OCR zonal, eu vou definir naquela posição fixa, ali vai ter um CPF. Se amanhã depois o CPF mudar de posição, minha solução para de funcionar. Então, como que a gente torna isso a solução independente de layout? Como é feita essa interpretação, né? Primeiro passo de um dos métodos de mineração de dados é a identificação de palavras-chave. Então, a plataforma ela busca as palavras-chave que identificam aquele dado. Então, no geral, CPF, nesse caso,
valor total do serviço, valor total da nota, CNPJ do tomador, CNPJ do emissor, enfim, o máximo de palavras-chave que dão a indicação para o robô de mineração de dados que aquela informação que ela quer extrair do documento está próximo daquela região. Depois, a solução ela determina a zona de busca. Então, escrita latina, de cima para baixo, da esquerda para a direita, eu sei que se eu achei a palavra-chave CPF, salvo um documento muito especial, a informação ou vai estar abaixo ou vai estar à direita da palavra-chave, né? À direita de quem vê. Então, se isso for uma verdade, a solução ela pode desconsiderar todo o texto que está na outra região, porque ele vai buscar sempre naquela posição. Ah, mas e se a palavra, se o meu documento for um documento muito diferente e a palavra-chave estiver embaixo do valor? Não tem problema, você mapeia a região de busca para cima. Então, você vai definir, você vai dizer para o robô a direção que ele tem que olhar, né? E, por último, você aplica uma expressão regular, né? No caso do CPF, a gente sabe que é uma expressão pré-definida, né? A gente tem muitas expressões que podem ser utilizadas, para nome, para valores, para datas, enfim, você pode estar utilizando. Então, esse é um mecanismo de mineração de dados. E só esse simples mecanismo me ajuda? No documento A, o CPF pode estar no topo do documento. E a solução, ela vai continuar encontrando de forma automática, porque achei a palavra-chave, achei a zona de busca, achei o valor. No documento B, esse dado já está no rodapé, mas, no entanto, ele tem a mesma estrutura. E no documento C, ele está no meio. Então, o layout ele deixa de ser relevante. Então, assim como um operador, quando está tratando com um documento físico, ele lê e busca a informação, né, a solução ela vai interpretar o documento e buscar a informação que ela quer extrair, independente da posição. Então, esse, como eu mencionei, é um dos métodos de mineração de dados que existem. A gente, no mercado, aí tem mais de 30, mais de 50 métodos de mineração, cada empresa com um estilo, cada empresa com uma forma de fazer. Qual é o resultado disso no final, né? Então, a gente já tem um documento que foi digitalizado, né, que virou eletrônico. Nós temos o resultado do OCR desse documento. Então, observa que é o OCR full desse documento. Só isso não traz muita informação para a gente. A gente já sabe que é uma nota fiscal, porque a gente classificou. E o motor de RPA, ele vai começar a minerar só os dados que são relevantes. Então, esse é o grande diferencial nesse caso. Você conseguir, de fato, extrair dados que são relevantes. E você ainda tem, depois que você torna esse documento de eletrônico, né, o que a gente diz, o robô, ele tem que ser capaz de aprender assim como um ser humano é capaz. Então, observa que no fluxo de autoaprendizagem, o documento ele entra, ele passa pela etapa de classificação, ele passa pela etapa de mineração de dados, mas essas duas etapas, elas estão conectadas a uma base de conhecimento maior. Então, se porventura um operador alterar o resultado da classificação ou da extração, o robô vai retroalimentar essa base de conhecimento e na próxima vez que um documento similar a esse passar pelo processo pelo fluxo de processo, ele vai consultar essa base de conhecimento atualizada. Então, é o que a gente diz, né? Os robôs são autodidatos, eles têm capacidade de entender onde eles erraram com base na indicação de um ser humano e a partir daí eles tomarem as decisões. E no final, de uma forma muito mais simples, qualquer solução que trata documentos eletrônicos, ela consegue trocar informação com outros clientes, com outros sistemas, né? Com clientes de outros sistemas. Então, ao invés de você ter uma pessoa tendo que lançar dado no sistema A, depois lançar dado no sistema B, depois lançar dado no sistema C, você tem uma plataforma que concentra isso tudo e manda o mesmo dado, você garante que exatamente o mesmo dado é enviado para todas as plataformas ao mesmo tempo, né? Então, é mais um benefício. Você não tem erro, né, de perda de informação entre a plataforma A e a plataforma B. Então, isso é uma outra vantagem bem interessante. Então, o que estava faltando, né? Agora, por que isso tudo não é utilizado? Por que todas as empresas não utilizavam isso de forma muito mais simples, né? Porque faltava uma plataforma que unificasse todas essas tecnologias, né? Então, o mercado precisava entender uma plataforma que ela não dependesse do fornecedor A, do B, do C, do D, para ter isso tudo à frente dos negócios dela, à frente dos processos de negócio, né? E aí surgiu a TCG, né? Há 20 anos, uma empresa suíça com 20 anos de experiência no mercado de automação de processos documentais, né? Nesses 20 anos, a gente percebeu que o mercado tinha carência de uma plataforma avançada que permitisse o controle do processo end-to-end,
que a gente permitisse que, desde a captura até a entrega final para o sistema do Final Archive, uma opção de pagamento, uma plataforma que controlasse tudo isso. E aí surgiu o Doc ProStar, que é uma plataforma flexível, altamente escalável, que processa, né, de 10 mil a centenas de milhões de documentos, justamente com o intuito de automatizar, justamente com o intuito de reduzir a necessidade de intervenção manual. E com isso, com essa mesma plataforma, né, imagina, hoje a gente tem atuação em 9 países diferentes, na Suíça, Alemanha, Portugal, Estados Unidos, Brasil, Chile, e com a mesma plataforma, com o nosso mesmo motor de inteligência, nossos mesmos robôs de tratamento de documentos, a gente consegue atuar em todos esses países, todos esses idiomas, exatamente com a mesma plataforma. Por quê? Tal qual eu mostrei até agora, a gente segue exatamente o mesmo conceito de uma abordagem paperless ou de uma abordagem paperlight. A ideia é que o documento ele seja transformado em eletrônico o mais rápido possível. Então, se eu tenho um documento físico, ele vai ser digitalizado o mais rápido possível ou capturado via dispositivo móvel. E os documentos que já nascem eletrônicos, eu não vou imprimir para importar. A plataforma da TCG ela vai buscar onde eles estiverem. Seja recebendo via API, seja lendo uma caixa de e-mail, seja importando de uma pasta no servidor de arquivos. Depois que esse documento ele é importado, a gente tem como configurar o nosso fluxo de processo para que ele passe por todas as etapas tecnológicas que eu também já mencionei. Então, a gente tem ferramentas de normalização para garantir o formato do documento, garantir a qualidade da imagem. Nós temos diferentes motores de OCR, né, de reconhecimento de caracteres, tanto manuscrito, tanto dados óticos, como marcas, barcodes. E a plataforma da TCG ela também é agnóstica de motor de OCR, né? Eu consulto qualquer motor de OCR do mercado. Eu tenho o meu próprio, se o meu não for o melhor para um determinado cenário, eu consulto qualquer outro. E eu tenho também as etapas de classificação automática, layout de conteúdo, mineração de dados, extração de dados, integração com outros sistemas, back-office de validação e autoaprendizagem. Ou seja, tudo que eu mostrei até agora, né, todas essas tecnologias, elas estão embutidas dentro da plataforma, dentro de uma única plataforma. E, no final, eu tenho conectores de integração com todos os sistemas, ou com os principais sistemas de mercado. Ah, Bruno, meu sistema não é de mercado, você consegue mandar o dado para mim? Sim. Né? Nossa plataforma é totalmente parametrizável para fazer consultas via API, então a gente tem muita facilidade para criar conectores para sistemas que ainda não existem. Né? Então, observa que você tem desde a coleta até a entrega, passando por todas as etapas de automação. E tudo isso é feito dentro de uma única plataforma, né? Viabilizando muito. Você imagina todos os seus processos de negócio centralizados em uma plataforma de automação. Acho que é uma grande vantagem para uma empresa. Então, só para resumir um pouco, em alguns tópicos, aí, os principais pontos da TCG, né? Então, múltiplos canais de captura, diferentes motores de extração de texto, diferentes mecanismos de classificação e mineração de dados, possibilidade de regras de negócio, aprovação automática. A gente gosta de destacar esse caso, porque hoje, e vocês vão ver mais à frente, a gente tem diversos exemplos que a gente nem tem intervenção humana, então isso também é bem interessante. Interface de validação, a pessoa consegue ver o fluxo de processo dentro da plataforma, tem, enfim, a arquitetura, ou seja, tudo que vocês, redução de SLA, tudo que vocês precisam para automatizar os processos de negócio, a gente consegue fazer com a plataforma da TCG. Né? E agora, a partir de agora a gente vai ver isso na prática, como isso foi feito em processos reais, automatizados com a nossa plataforma. O primeiro processo que eu quero mostrar para vocês é um processo de abertura de contas digitais, né? Onde não existe necessidade de presença física para que a formalização seja feita total em cima dos documentos que são enviados. Né? Então, a ideia do processo é que a gente mostra a captura mobile, então a própria solução identificando os documentos capturando, classificação automática, validação automática dos documentos que estão sendo enviados, então garantindo que os documentos obrigatórios eles são recebidos, comparação de faces, então, como eu não estou tendo a presença física do cliente, eu preciso garantir que ele é ele mesmo, que ele é a pessoa que está me mandando aqueles documentos. Extração de informações, análise qualitativa, né? Eu validar que os dados que estão no documento são de fato daquele cliente. Formalização do processo como um todo, aí, junto com a assinatura do contrato, e a exportação da transação. Tudo isso numa solução única, né? Numa plataforma única. Então, esse é um fluxo, passar rapidinho. A ideia é que o documento ele entre via dispositivo móvel, ele passa pelas etapas de extração, se tudo estiver ok, ele segue para assinatura de contrato, se não estiver ok, eu já notifico o cliente na ponta dizendo que existe uma pendência que ele precisa corrigir.
E aí eu mostro, né, eu vou parar numa etapa manual, que não é necessária, mas eu vou parar para que vocês possam ver os dados extraídos de diferentes documentos, de diferentes posições no documento, como a plataforma é capaz de minerar de forma automática esses dados. Consigo também garantir a assinatura desse contrato. Então, é mais uma coisa que a gente garante que o contrato ele foi eletronicamente para o cliente assinou ele no dispositivo e devolveu assinado. E no final, eu gero um XML e todos os documentos simulando aí o Final Archive, né? Eu poderia mandar isso para qualquer... Para garantir que o protocolo de formalização, então eu tenho todas as informações da formalização dessa transação, então eu tenho a posição que o cliente estava geográfica quando ele assinou o contrato, eu tenho os dados da pessoa que formalizou, tenho os dados do dispositivo, ou seja, tudo que o cliente, todas as informações disponíveis no momento da formalização automática, ou seja, sem intervenção humana, ela é feita direto e armazenada pela plataforma. Então, eu vou transferir aqui para um vídeo para que vocês possam ver esse processo acontecendo. Bom, aqui a gente tem um aplicativo móvel, onde o cliente ele solicita uma nova conta, né? Ele diz que vai abrir uma conta. O próprio aplicativo diz para ele capturar o documento de identificação. Então, é o primeiro passo, ele capturar o documento de identificação. O próprio aplicativo é capaz de detectar o documento de identificação dele, ou seja, não vem uma foto, vem um documento. O segundo documento é um comprovante de residência. Então, a gente mostra que não importa o tamanho do documento, a gente consegue capturar, detectar a borda, corrigir a perspectiva e atuar em cima desse documento. E, por último, a selfie. Estou capturando a minha selfie para que eu possa mostrar justamente a comparação entre a selfie da pessoa e a face, né, que está no CNH. Ele clica para disparar o documento segue por um fluxo de processamento direto na nossa plataforma. Então, a primeira entrada, né, depois do upload, fazer a normalização dos dados, né, fazer a extração do conteúdo textual, né, a extração do OCR, fazer a extração e a classificação dos dados e documentos. Então, a gente garante que a CNH, que era obrigatória, veio, que o comprovante de endereço, que era obrigatório, vem. Faço a comparação de faces. Então, se todas as informações estiverem coerentes com as regras de negócio do processo de abertura de conta, eu já gero o contrato automaticamente para poder disponibilizar para assinatura. Então, logo depois aqui da comparação de faces, eu derivo aqui o processo, se estiver tudo correto, para a criação do contrato. Então, logo eu crio esse contrato, o cliente já recebe uma notificação de que ele tem um contrato para assinar. Ele pode abrir o contrato direto no dispositivo, validar as informações e assinar no próprio dispositivo. No momento da assinatura, quando ele salva esse contrato, eu já estou coletando geolocalização, identificação do dispositivo, ID único da aplicação, ou seja, todas as informações. E aí, para mostrar como esse contrato foi gerado, né, de forma automática, eu mostro o documento no back-office. Como isso aconteceu? De fato, a gente analisou o documento que foi recebido e extraiu as informações que são relevantes. Então, nesse caso, eu extraí o nome, o CPF e a validade para preencher isso no contrato. Então, eu usei o OCR Full para minerar os dados do documento. A gente fez a comparação dos dados entre os documentos. Então, eu garanto que a mesma pessoa, o mesmo nome que está no CNH é o mesmo nome que está no comprovante de endereço, além de extrair outras informações como CEP, rua, vencimento. Então, observa que são formalizações que um ser humano estaria fazendo em cima de um documento físico. Nós temos a análise da selfie, então eu garanto que essa pessoa tem 99% de similaridade com a pessoa que está no CNH, e eu ainda garanto a assinatura do contrato. Ou seja, toda a formalização ela é feita de forma automática pela solução, sem a necessidade de uma análise de documento físico, né? Sem a necessidade de um ser humano estar interagindo com o outro nesse momento desse processo. Então, logo essa etapa finaliza, o cliente ele recebe um push notification informando que a conta foi aberta e que em breve ele vai receber os dados de acesso ao mobile bank ou ao broker dele ou qualquer coisa. Tá? Então, a gente tem todas essas informações. E no final lá do processo, eu gero o arquivo XML, como eu falei, e o protocolo de formalização. Né? Então, a gente tem aqui o arquivo XML com todos os dados que foram extraídos, e eu tenho os documentos que foram digitalizados, a CNH, o protocolo com todos os dados de formalização, ou seja, tudo isso aconteceu de forma automática sem intervenção humana. Todos os dados, do início, da captura, até o final, e sem a necessidade de trafegar documentos físicos.
Só para exemplificar um caso de erro, então eu vou simular aqui o mesmo processo, né? Vou capturar os mesmos documentos, só que na hora da selfie eu vou tapar o meu rosto, né? Então eu vou simular que uma fraude, né? Uma tentativa de fraude. E aí o próprio processamento ele vai seguir igual, no entanto, ao final do fluxo, quando ele chegar na etapa de comparação de selfie, vai ter um erro e ele vai notificar o cliente que, olha, a selfie não bate com o documento, ou seja, a formalização antifraude foi realizada de forma automática também. Eu não precisei que uma pessoa olhasse para aquele documento, olhasse para aquela pessoa para dizer que não é a mesma pessoa. Então, todo o processo de abertura de contas, nesse caso, aconteceu de forma digital. Outros processos que a gente tem capacidade, né, que a gente já implementou, e funcionam muito bem, eram, por exemplo, o processo de notas fiscais de serviço. Né? A gente tem um processo antes da implementação. Os documentos, o operador ele recebia o documento fisicamente, ele às vezes digitalizava, às vezes mandava para um centro de serviços compartilhados, ou ele recebia, quando o documento já era eletrônico, ele recebia por e-mail e ele fazia o download do e-mail, em alguns casos imprimia para digitalizar, em outros casos fazia o upload direto no sistema de pagamento. Depois ele conferia visualmente todos os dados, né? São os famosos ticks que a gente vai dando na nota, né? Garantindo que o valor total está certo, garantindo que até por isso que ele precisava imprimir muitas vezes, né? Ele precisava fazer a marcação física do documento de que tudo foi checado. E por último, ele entrava no sistema de pagamento e fazia a indexação manual para lançar o pagamento, né? Estando tudo correto. E esse processo demorava em torno de 3 a 5 dias. Para efetuar o pagamento. Muitas vezes acontecia, inclusive, a perda do vencimento da nota. Esse processo automatizado, a plataforma ela acessa automaticamente a caixa de correio ou o site da prefeitura, baixa o documento e já imputa na área de processamento, né, de forma automática. Então, ela fica fazendo o pooling na área na caixa de correio, ou ela recebe, né, por alguma integração com RPA que baixa a nota da prefeitura e mande via API direto para a plataforma. Uma vez que o documento, a nota fiscal entra na plataforma, automaticamente a plataforma extrai todos os dados que são necessários para efetuar o pagamento e faz os cruzamentos com o número de pedido, folha de serviço e tudo mais. Por último, ela lança o processo automaticamente no sistema de pagamento. Então, é um sistema aí, esse é um caso real, que o lançamento acontece em minutos e a gente tem acima de 95% de acuracidade, ou seja, acima de 95% de redução de intervenção manual. Então, a pessoa sai de um processo que demora de 3 a 5 dias atuando via papel e entra num processo automatizado que leva apenas alguns minutos. Uma tela aí dessa solução. Então, a gente consegue mostrar a imagem, todos os dados extraídos, conforme o operador vai navegando nos dados que foram extraídos, a gente vai demonstrando onde o documento... da onde o dado foi extraído no documento. Né? Então, tudo isso é feito de forma automática e, eventualmente, se tem algum erro, se tem alguma necessidade, o operador pode vasculhar esse dado e olhar a informação de onde foi extraído. Outro processo, conta de consumo. Antes, a conta chegava fisicamente na loja física ou chegava por e-mail para o proprietário da loja, alguém baixava essa conta, conferia, mandava fisicamente para o centro de serviços de pagamento, né, centro de serviços compartilhado, então tinha um malote que chegava essa conta física no centro de serviço compartilhado. No centro de serviço compartilhado, alguém analisava e lançava essa conta no sistema de pagamento da conta de consumo. Também, dependendo da distância daquela loja física, né, demorava até 7 dias para o malote chegar, e em muitos casos acontecia de perder a data de vencimento. Outro caso muito relevante que acontece muito em conta de consumo, é o pagamento em duplicidade, né? Porque aquela conta já foi paga como débito automático, o operador, na hora de lançar, não percebeu isso, que é uma informação muito pequena, acabou lançando no sistema de pagamento e efetuou o pagamento dobrado dessa conta. Depois da automação, tanto os robôs de extração do site podem pegar o dado direto no site da concessionária, ou o que acontece em 99,9% dos casos, a própria concessionária já manda essa nota por e-mail para uma conta genérica, de correio genérica, ou a plataforma fica fazendo pooling nessa conta de correio, toda vez que uma conta de consumo cai lá, ela baixa, faz a classificação, valida que é uma conta de consumo de fato, checa o código de barra, a linha digitável, valores, checa a incidência do débito automático, verifica se é ou não uma conta que já foi paga em débito automático,
e faz o lançamento, né? Então, nesse caso, nós temos aí também 90% de acuracidade e, dependendo da fila de processamento, esse lançamento acontece em minutos. Então, não acontece mais de perda de data de vencimento. Uma tela disso aí, só para vocês verem, a gente consegue analisar qual é a conta que recebeu, para quem que foi emitida, ou seja, quais são os dados de consumo, número do emitidor, enfim, bandeira, uma série de dados que a gente consegue extrair. Para esse processo de negócio foram só esses, mas a gente poderia estar extraindo qualquer dado da conta de consumo. Outro exemplo muito legal, que é muito clássico também, é a concessão de crédito, né? O cliente tem que se deslocar até a loja, ou até, enfim, até o banco, aí entrega os documentos, como o Alexandre na apresentação da Fujitsu. A pessoa vai até a parte de trás da agência, tira a fotocópia dos documentos, pega esse documento, manda via malote para o centro de serviço compartilhado para processamento e formalização. Isso demora muito tempo, todo o processo é muito moroso, porque ele pega o documento físico, atua em cima do documento físico, fotocopia, o que já baixa a qualidade, para depois mandar para a formalização. Na formalização, alguém olha, né, ou digitaliza e analisa a partir da imagem, ou olha os dados do cliente para garantir se pode ou não pode fornecer aquele crédito. E no final eles lançam no sistema de crédito, eles lançam no sistema de fraude para ver se pode ou não pode conceder aquele crédito, né? Isso leva de 2 a 5 dias. Essa concessão de crédito depois também fração de minutos, a própria pessoa na agência já captura os documentos, tira foto dos documentos ou digitaliza os documentos a partir do original, ou seja, não tem mais fotocópia tramitando. O documento a imagem segue para processamento, mesmo que o físico tenha que seguir em paralelo, a imagem já está acontecendo, já está sendo tratada em paralelo, então classificação, extração de dados automática, detecção de face, tudo isso já está acontecendo de forma automática, e no final o lançamento no sistema de crédito também acontece de forma automática, né? Então, nesse caso aí, a gente tem casos, por exemplo, de emissão de cartão de crédito que não tem intervenção humana, né, que é 100% automatizado o processo. Então, o crédito acaba sendo liberado em minutos. E aqui eu quero mostrar um caso de regularização que também pode ser feita, né, para um processo de concessão de crédito 100% digital, né? Ainda mais agora que a gente tem o aplicativo Carteira Digital. Então, eu vou mostrar um outro vídeo que mostra como seria um processo de regularização sem papel, né? Então, vou avançar aqui. A pessoa acessa o aplicativo Carteira Digital, escolhe lá veículo, tem o dado do DUT, né, do CRLV digital dela, ela exporta esse dado para um e-mail, por exemplo, uma conta de correio. Então, nesse caso aqui, eu estou exportando para uma conta de demonstração. Uma vez que esse documento ele chega nessa caixa de correio, a gente tem um fluxo automatizado que fica olhando essa caixa de correio e toda vez que cai um novo anexo lá, ele baixa esse documento e processa o documento. Observa que o anexo desse que vem da carteira digital, ela tem, além do PDF com a carteira digital, ela tem também um certificado de segurança. E a própria plataforma, ela pode analisar esse documento e extrair todas as informações automáticas, pegar o dado do QR Code para validar no Serpro, no DataValue do Serpro, pegar automaticamente todos os dados do veículo e ainda garantir que o certificado digital, o P7S, que acompanhou o PDF, ele é válido, que não houve manipulação nesse arquivo do PDF. Então, a gente tem 100% de certeza de que esse arquivo não é uma fraude. E a mesma coisa para um CNH. Eu consigo, a partir direto do aplicativo, exportar, por exemplo, para uma conta de correio, e o processamento vai seguir no mesmo fluxo da mesma forma. Caiu na conta de correio, a solução classificou automaticamente, sabe que não é um CRLV, que é um CNH nesse caso, e ela vai processar, vai extrair os dados, validar o certificado digital e mostrar todos os dados de forma automática, né? Então, esse seria um processo clássico que alguém precisaria imprimir ou mandar, ou tirar uma fotocópia da CNH e mandar e tramitar papel, e nesse caso a gente consegue fazer a extração e a garantia da formalização de forma 100% automática. Então, é bem interessante que todo esse processo ele pode acontecer de forma sem papel, né? E a garantia de que não há manipulação é justamente os dados com QR Code e também o cruzamento da imagem com o certificado digital que gerou aquela imagem. Então, se alguém tivesse manipulado o arquivo P7S, se alguém tivesse manipulado aquele documento, eletronicamente, o arquivo P7S deixaria de fazer sentido e a gente poderia garantir que é uma fraude. Então, é mais um processo que a gente gostaria de mostrar que não tem necessidade de ter intervenção de manual, nem papel físico tramitando, né, para um processo clássico de concessão de crédito, abertura de contas.
Bom, seguindo nos processos, temos também documentos jurídicos, que é um caso totalmente desestruturado, é um caso muito legal de sucesso que a gente tem, que os documentos eles chegavam fisicamente para o CSC, isso é uma grande varejista brasileira, né, a maior, talvez, e ou você tinha os escavadores da vida buscando o processo jurídico que entrava contra essa empresa, ou você tinha o processo físico chegando, alguém digitalizava isso, chegava no CSC com advogados que analisavam esses processos para fazer a distribuição automática, né, para cair. Imagina, eles têm lojas no Brasil inteiro, então o advogado, o escritório de advocacia que vai tratar aquele processo, ele precisa estar próximo da localidade daquela loja, então a distribuição precisa acontecer de forma automática. E você tinha o lançamento aí no sistema de distribuição. Demorava, sei lá, entre 7 dias, 10 dias úteis, dependendo do malote, dependendo da forma que esse documento chegasse, documento jurídico. E hoje esse processo é 100% automatizado, né? Então, o próprio escavador, quando baixa o processo, já joga para a plataforma, ela analisa, são mais de 100 possibilidades de classificação entre processo civil, trabalhista, crédito, né, venda casada, enfim, são várias classificações que podem ser utilizadas. A própria solução faz essa classificação, mostra os dados para o operador checa, né, nesse caso a gente tem 78% de automação, e o dado ele entra automaticamente no sistema de distribuição legal. Então, todo o processo ele acontece de forma automatizada também, uma vez que a gente eliminou o papel logo no início. Essa é uma tela do processo, né, de como acontece a tipificação. A gente analisa todas as páginas do processo e consegue extrair os dados, extrair todas as informações. E para finalizar, a gente tem um caso real de abertura de contas também, que esse virou um case de sucesso no mundo, que é a abertura de conta, automatização do processo de abertura de contas para um dos 20 dos principais bancos internacionais, né, com presença na América do Norte, Sul e na Europa. E antes o processo era todo realizado de forma manual por um centro de serviço compartilhado físico, interno no banco, né? E aí o banco derivou esse processo para um BPO externo que utilizava nossas soluções. Os principais problemas que eles tinham, eles nunca conseguiam cumprir o SLA, né? Eles precisavam muito automatizar esse processo, porque era muito manual e dependia muito do aspecto psicológico da análise do operador dele, né? Não tinha padrão na análise, e por isso eles tinham muitos erros, né? Toda vez que precisava criar uma regra de negócio, também tinha que retreinar todo mundo. Então, o processo antes, eles tinham mais ou menos 73 operadores atuando em cima desses documentos. O documento ele saía da agência, passava pelo CSC interno para depois ser liberado ou não a abertura daquela conta. Mais ou menos 4.500 solicitações diárias, entre 1.800 escritórios no país. Eles tinham capacidade de processamento em 25 minutos de só 6 campos. Então, eles só analisavam 6 campos para abrir ou não aquela conta. E a decisão era totalmente dependente de critérios humanos, né? Depois da entrada da automação, né, da nossa plataforma, observe, primeiro passo sempre, transformar o documento físico em digital é a primeira coisa que você tem que fazer, é a primeira coisa que precisa ser feita. Depois a gente executa as etapas de classificação e extração de dados automática, aplica a regra de negócio, só depois de executar todas as etapas automáticas, esse documento ele cai para o back-office bancário, né, que nesse caso agora está com BPO. Então, a nossa solução entrou entre a agência que está tentando abrir a conta e o BPO que faz a formalização. A gente aí tenta entregar mastigado essa informação para o BPO, né? E com isso, né, a gente consegue automatizar processos de regularização, enfim, se está faltando um documento, ele devolve para a conta, a gente consegue fazer isso tudo de forma muito automática, né? Alguns números desse processo, então, a gente tem aí 100 etapas no processo de negócio, então muitas dessas eram manuais e agora viraram automáticas. Nós temos, imagina, treinar operadores para mais de 23 classes documentais, ou seja, mais de 23 tipos de documentos que a pessoa tinha que ficar analisando o book físico para ver se estava aderente ou não, integrações. Eles saíram de 6 campos que eles validavam antes para 352, então a gente tem muito mais capacidade de formalização, uma vez que você transformou o documento em eletrônico, você deixou os bots atuarem. Você tem mais de 250 regras de negócio que mudam constantemente e os operadores não precisam ser retreinados, porque a própria bot, a própria solução está tratando isso. E você tem aí mais ou menos acima de 70% de automação, o que gerou 66% de diminuição de operadores. Então, é realmente um processo que virou um case de sucesso, tá, para a gente.
e só foi possível porque a gente eliminou o papel no início. Não eliminou o físico, mas a gente fez com que a formalização inteira fosse feita com base na imagem. Uma vez que você transforma teu documento físico em eletrônico, a quantidade de automação que pode ser feita é realmente infinita. Só para finalizar, eu gostaria de deixar essa mensagem, que é o que a gente diz internamente na TCG, nunca limite os pensamentos que pode ser feito. Né? Quando a gente fala de paperless, ainda parece uma coisa impossível. O Brasil jamais isso vai ser possível. Jamais eu vou conseguir mudar o meu processo depende muito do papel. Não é verdade. Converse com pessoas que conhecem, conversem com pessoas que têm experiência, porque com certeza tem uma forma, né, tem uma maneira de você agregar tecnologia, de você ampliar a sua plataforma para que você possa obter os ganhos de fato da automação e conseguir ter uma empresa mais organizada, com menos custo e principalmente aí com um aspecto ecológico, com uma visão ecológica muito interessante. Bom, gente, acho que é isso. Acho que temos aí 2 minutos para perguntas, mas como é a última apresentação, acho que dá para a gente estender um pouquinho se houver necessidade. Ricardo, está por aí? Estou por aqui, sim. Eu estava selecionando as perguntas aí. Temos 3 perguntas. O Bruno pode responder. A Ana Araújo, ela diz o seguinte: temos N tecnologias para transformação paperless. Esse movimento tem sido acelerado pela pandemia, com certeza. Entretanto, por que algumas empresas ainda não despertaram para isso, na sua visão, Bruno? Prado e Ana, obrigado pela pergunta. Eu acho que é exatamente o meu último slide, né? Eu acho que as pessoas elas acreditam que no caso delas é impossível e por isso acabam não tentando seguir, né, por esse caminho. Quando a gente analisa, por exemplo, um banco fazendo um processo de crédito imobiliário totalmente digital, eu acredito que qualquer outro processo também pode ser digital. Então, acho que muitas pessoas ainda precisam, de fato, quebrar esse paradigma, quebrar essa situação para acreditar que, de fato, qualquer processo pode ser. Né? E se o documento físico ele segue sendo necessário, ok. Você continue, por questão de legislação, você armazene só os documentos que são obrigatórios e todo o tratamento isso pode ser feito com relação à imagem. Então, acho que é isso. Falta, né? Você tem realmente muita tecnologia fazendo isso. Você tem vários, né? A TCG não é o único player que faz isso, você tem vários players que fazem esse tipo de coisa. Eu acho que é um pouco da mudança da pessoa, né? Recente eu estava numa conversa no LinkedIn com alguns amigos, e a gente estava discutindo assim, cara, a transformação digital, ela não começa dentro da empresa, ela começa dentro das pessoas. A pessoa precisa entender que o cenário dela não é tão diferente daquela empresa que é totalmente digital. Porque se você for seguir por esse caminho, você vai ser atropelado. O mercado vai te atropelar. Você vai continuar sendo uma empresa burocrática, você vai continuar demorando na tomada de decisão. E isso, os bancos digitais estão aí para mostrar que isso realmente não tem mais movimento, né? E agora, com o aspecto da pandemia, como a Ana bem comentou, o papel ficou praticamente impossível. Imagina com todo mundo trabalhando em home office, se você precisa coletar assinatura num documento de 10 sócios da empresa ou de 10 gestores da empresa. Impossível. Isso vai demorar uma eternidade. Então, eu acho, Ana, respondendo a tua pergunta, que agora, com esse aspecto de pandemia, assim como o home office deixou de ser algo assim, fora do possível, né? Principalmente para bancos e tal, que era algo impossível, acho que esse assunto do paperless ele vai agora vir mais à tona e eu acho que as empresas vão mudar um pouco a visão com relação a isso. Eu já aproveito e vou fazer a pergunta da Irene Ferreira, que acho que tem um pouco a ver com o que você está falando, Bruno, porque ela pergunta como trabalhar a cultura organizacional de forma que todos entendam a importância e aceitem o paperless. Acho que ela está falando de trabalhar a cabeça das pessoas dentro da empresa, né? É isso. Eu acho que eu enxergo isso de 2 formas, é o que a gente tenta fazer nos nossos negócios. Tá? Primeiro é o conceito, a pessoa precisa realmente mudar o mindset dela. Mas a melhor forma de você mudar o mindset de uma corporação é mostrando resultado. Então, escolhe um projeto pequeno e torna esse projeto paperless. Com os resultados desse projeto vão vir tão rápido, o payback desse projeto vai vir tão rápido, que os outros eles acabam vindo por osmose. Todo mundo viraliza, de fato, dentro da corporação. Todos os projetos, eu trabalho nesse mercado já
há pelo menos 16 anos, sempre no mercado de automação de processos documentais. Todas as vezes que a gente tentou começar pelo maior projeto da empresa, o negócio não foi para frente, porque o projeto fica moroso, demora muito e vai. Quando você consegue reduzir, fazer um MVP, ou reduzir, pegar uma operação que é um pouco menor, e você consegue, a partir dessa operação, você automatizar, você demonstra o resultado. E contra fatos não tem argumento, né? Contra resultados bem documentados não tem argumento. Então, eu acho que você muda o conceito das pessoas e se isso não é suficiente, escolhe um processinho, automatiza e mostra o resultado, que com certeza isso vai seguir, isso vai para frente. Irene, obrigado pela pergunta. O José Guilherme, ele pergunta se você ainda se depara com novos processos nascendo em papel ou 100% dos projetos já são nato digitais. Olha, José, ótima pergunta, tá? Ótima pergunta mesmo, mas ainda tem muito projeto nascendo em papel, né? Muito projeto mesmo. Né? A TCG é uma empresa, tradicionalmente, que ela automatiza processos documentais. E aí sempre perguntam para a gente, mas Bruno, se acabar o papel, você não vai perder espaço no mercado? Não, documento é documento. A diferença é que ele não precisa vir para um estado físico de papel para poder ser processado. Então, se ele já nasce eletrônico, eu posso processar ele de forma eletrônica. Então, agora, mais do que nunca, José, as empresas estão pegando esses processos que são em papel e transformando eles em digitais. Né? Acho que o assunto talvez esteja no mercado aí mais latente em automação é firmas e poderes, por exemplo. Como eu garantir que um determinado sócio, um determinado administrador tem poderes ou não tem poderes para abrir uma conta, para solicitar um crédito, para, enfim, fazer uma determinada transação em nome da empresa. Fazer isso com papel é absurdo. Você tem que pegar o contrato social, vai na justiça, tira xerox, ou pega uma cópia desse contrato, bota alguém para ler e tal. Quando você consegue digitalizar esse contrato e analisar ele de forma automatizada, ele é muito melhor. Mas ainda é um processo em papel que precisa ser automatizado. Então, olha, eu acho que ainda tem muito processo nascendo no papel e acho que isso vai durar aí. Mas a pandemia vai acabar dando uma impulsionada nisso aí, vai acabar melhorando essa situação para a gente. E para a gente fechar, a Vanessa Santos, ela pergunta, você tem algum case de sucesso de leitura de pedido médico manuscrito? É curioso, né? Assim, case de sucesso de pedido médico manuscrito. Médico, quando escreve uma receita, no geral, a gente já tem dificuldade de ler, né? Então, é bem complicado. A gente tem case sim, tá, Vanessa? Só que são cases mais para leitura de guia de SAT, guia de internação, guia de operação. E esses formulários, né, a parte que você precisa ler, no geral, são os dados do paciente, né, registro na ANS, barra da guia, identificar qual é o laboratório. E a maioria desses dados está naquele formuláriozinho que ele é separado para o médico evitar que ele escreva de forma cursiva, como ele escreve numa receita. Então, sim, a gente tem, funciona, né, tanto para solicitação de guias, internação, como para reembolso, os dois casos funcionam bem, só que ali, aquela parte, né, onde a gente escreve a amoxicilina, o cataflam, aí realmente é um pouco mais complicado, mas sim, hoje em dia o motor de ICR, né, que é para reconhecimento de dado manuscrito, está muito legal e a gente consegue automatizar, sim, processos manuscritos. Bruno, muito obrigado. Encerramos aí essa semana Paperless Innovation 2020 com chave de ouro. Parabéns pela apresentação, parabéns pelas informações que você nos trouxe aí. Bacana, tá aí os contatos do Bruno Zampaglione, ele é diretor operacional lá da TCG. O telefone dele é o 11, né, aqui em São Paulo, 991263199, bruno.zampaglione, @tcgprocess, com 2s.com, e lá no LinkedIn você encontra o Bruno Zampaglione, é só digitar lá o nome dele que vocês acham ele lá no LinkedIn. Bruno, muito obrigado mais uma vez, parabéns aí pela apresentação, sucesso aí mais uma vez na TCG, e nos encontramos. Ou obrigado. Nos encontramos online, ou, né, ou quem sabe ou a gente toma um café,
ou mais uma vez online, né? Mais uma vez online. Esperamos que em breve a gente possa se encontrar e se conhecer pessoalmente, tomar aquele café e bater um papo gostoso. Bacana. Um grande abraço para vocês. Obrigado, Prado. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez e eu convido a todos os participantes a visitarem a página da TCG no LinkedIn, TCG Process Brasil. Lá tem muito material, tem muita coisa que o pessoal pode olhar e pode estar vendo. Com certeza vai ter alguma coisa que vai ajudar alguém que está precisando. Obrigado, Prado. Obrigado, gente. Mais uma vez, agradeço a todos os participantes que tiveram aí conosco durante toda essa semana. Foram 5 dias aí de muita informação sobre paperless, sobre como eliminar papel, como eliminar assinatura digital, enfim, nós tivemos N temas aqui e agradecer demais a participação do público que compareceu, que fez perguntas, que comentou aqui no chat. Agradecer a todos aí, então, e mais uma vez dizer que o Instituto Information Management está aí à frente dessas iniciativas e torcer para que em breve estejamos juntos pessoalmente, se não, num próximo evento online. Grande abraço a todos, parabéns a todos que participaram aí da primeira semana Paperless Innovation 2020. Até uma próxima oportunidade, cuidem-se. Se for possível, fiquem em casa. Se forem sair, usem máscara, procurem não aglomerar e vamos ver se a gente supera esse momento ruim que o país está passando, para que a gente possa aí se encontrar pessoalmente e aí sim conversar, olhar no olho, bater papo e dar risada e aprender muito mais. Grande abraço a todos, parabéns a todos os participantes e todos os palestrantes. Foi uma semana incrível. Até a próxima oportunidade.